Ó, meus queridos irmãozinhos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tá morrendo de saudade de vocês, rapaz. Que maravilha podermos encontrar-nos aqui. Nós também estávamos com saudade de você, viu? O poeta, viu? Lembrou de quanto tempo, viu? E Everton, Como é que seja está? bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Graças Eu a Deus. entrei na sala errada, que a gravação tá errada, não é assim não. Pronto. O É costume problema de vista, é um probleminha só de campo visual. Problema de junta. Olha aí, Vanilson, Ivanilson, sendo mais rigoroso do que eu, cara. Ivanilson, pra gente ver sua Gente, cara. vamos lá. Nas aulas anteriores, né, de história da igreja medieval, né, a gente está seguindo um roteiro, né, que é dos encontros e desencontros das igrejas ocidental e oriental, não é isso? Essa confusão aí mesmo. Beleza. Por falar em confusão, meu amigo Ivanilson, você poderia falar algo sobre esta confusão? Algo, confusão. Pronto. Né? E o que mais? E o que mais? Ah, indivíduo. A gente doido para que ele ajude, a gente não ajuda, não, é extraordinário. Gente, então nós vamos trabalhar aqui entre os séculos, né? De 5 a 10, né? Que é assim, na verdade, estamos trabalhando com a própria Idade Média, né? A Idade Média, ela termina com o fim do Império Romano no Ocidente, tá? Então, o que é que nós vamos ter aqui, né? Roma e as igrejas latinas do Ocidente, vamos ver aqui o cenário no século IV, tá? De antemão, assim, a primeira coisa que nós vamos organizar é que a igreja ela vai ter duas sedes, né? Uma no Ocidente e a outra no Oriente, tá? No Ocidente, a sede está centrada em Roma, o Ocidente fala a língua latina, tá? Enquanto no Oriente, a sede da igreja está em Constantinopla, onde o idioma falado é o grego. Só essa diferença de idioma, ela é uma coisa grandiosa, porque significa obrigatoriamente deslocamento e afastamento da cultura, tá? Gente, nós vamos observar, por exemplo, o líder da igreja ocidental, ele é o Papa. O líder da igreja oriental, ele é o patriarca, tá? Então, nós vamos observar aí que há duas tradições eclesiásticas diferentes, né? E busca de maior autonomia em ambos os lados. O que a gente observa aqui, tá? Os cristãos, ainda menos da metade, a maioria dos cristãos ocidentais pertencem ao Partido Católico, né? Vamos ter o Cipriano de Cartago, né? Nós vamos falar sobre a unidade da igreja. Essa unidade é uma coisa que vai ser discutida uma vez que nós vamos ter o marco temporal da Idade Média, tá? E a igreja com duas sedes distintas, tá? Uma no Ocidente, como eu estava dizendo, e uma outra no Oriente. Tranquilo? Ok. Estão me ouvindo? Estamos. Beleza, tá? Então, assim, o que é que aconteceu no Ocidente? Gente, dá uma olhadinha nesse 1, 2, 3, esse quarto retângulozinho de cantos arredondados, ó. Transferência da capital ocidental de Roma para Milão e depois para Ravenna, tá? No Ocidente, a sede da igreja, que estava centrada em Roma, ela é levada para Milão, para a cidade de Milão, depois para a cidade de Ravenna. E nós vamos ver que, inclusive, com o marco do tempo, né? Posteriormente, ela volta para Roma, tá? Não nos esqueçamos que Constantino, tá? Vai para Constantinopla. Tranquilo? Aí nós temos aqui as migrações e invasões bárbaras dos arianos, tá? E quando você vai falar de ariano, cara, quando vai falar de arianos, né, nos arianos, você tem que lembrar daquele grupo centrado lá em Alexandria, não sei se vocês recordam, quem puder
me ajudar, façam, tá? Os arianos são aqueles seguidores do bispo Ário, tá? Vocês sabem quem é o Ário? O Eu bispo não me Ário? recordo, não. Eu não me recordo. Não? Não. Alguém lembra? Não é de mentira, Deus está vendo, eu não lembro, não. Beleza. Tranquilo. Gente, lá, assim, vamos fazer aqui uma volta lá para a igreja de Alexandria, tá? Lá em Alexandria, existiam dois bispos, especificamente dois bispos da história que eu vou colocar, tá? Que era o Alexandre, bispo de Alexandre de Alexandria, né? Bispo de Alexandria, tá? E o Ário, né? Tá? Assim, eles começaram a discordar, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente, por favor, que alguém está querendo entrar aqui na sala. E houve um fenômenozinho aqui que não deu para eu permitir todos. Só um instantinho, tá? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Luiz, seja bem-vindo. Jefferson, seja bem-vindo, tá? Então, Irmãos, boa noite. Desculpe o atraso. Eu estava em outra reunião, precisei sair para entrar aqui. Desculpe. Tranquilo, seja bem-vindo, tá? Então, gente, assim, houve uma linguagem bem nordestina, houve uma peleja, tá? Entre os bispos, né, lá de Alexandria, tá? Sobre a fé cristã, sobre as primeiras manifestações da fé cristã, tá? E nessa arrumação aí, deixa eu só pegar aqui uma coisa, antes de eu continuar, que eu estou falando e buscando aqui um material, e estou começando a fazer confusão e estou me desconcentrando, tá? Chegou aqui essa professora aqui, ó. Esse Ário ele era diácono de Alexandria, né, não? Vamos lá. O Ário, ele era bispo em Alexandria, tá? Em Alexandria tinha também o Alexandre, né? E o diácono do Alexandre era o Atanásio. Certo? Então, assim, o que foi que houve lá em Alexandria, tá? Lá em Alexandria, como eu estava dizendo, gente, só um instantinho. Deixa eu receber aqui a pessoa que chega. Candim, né? Candim, meu filho, seja bem-vindo. Tá? Então, assim, lá em Alexandria, houve uma teima, né, vamos chamar assim, né, uma discussão doutrinária sobre a natureza de Jesus, né? E em que sentido? Ora, de forma bem breve, bem prática e bem rápida, né? Era sobre a Trindade, né, Edvan? Sobre a natureza, não, nesse caso aqui específico, sobre a natureza de Jesus mesmo, tá? Porque essa discussão, ela vai dar origem, né, assim, ao primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia, que a coisa não vai ficar bem resolvida depois, vão colocar no mesmo barco o Espírito Santo, e aí, lá em Constantinopla primeiro, né, nós vamos trabalhar sobre a ideia da Trindade, tá? Então, assim, o que foi que aconteceu? O Ário andou dizendo que Jesus tinha uma natureza divina, né, e uma natureza humana, mas que quando ele sofreu, ele não sofreu enquanto Deus, né? Porque um Deus não sofre, né? Então, assim, Jesus, enquanto homem, né, estava assim, estou colocando aqui uma linguagem mais como eu vou chamar? Mais amistosa. Né? Assim, Edivan, Jesus estivesse fazendo um teatro. Edivan, foi dessa ideia aí que Nestório pegou aquelas loucuras que ele pôs em prática? A partir dessas ideias aqui,
Aí, assim, né? O que não falta é confusão de cunho doutrinal na nossa igreja, certo? Porque a gente vai ver o seguinte, ó, aqui nós estamos falando sobre a natureza de Jesus, né? Jesus, ele nasceu homem, né? Vindo de uma mulher, logicamente em situações normais, né? Só que a mãe dele é virgem, né? Levou uma vida casta com o esposo, beleza. E assim, de forma bem prática, o que o Ario estava dizendo, né? Que Jesus, né, não sofreu. Era como se ele estivesse interpretando um papel. Que a natureza divina dele não permitia que ele sofresse. Beleza. Mas o cara, quando ele cria essa ideia, ele está falando, né? É até interessante que essa história que nós estamos contando aqui, ela serve para o trabalho do senhor bispo. Certo? Então, assim, quando ele sofre, né? Ele sofre apenas enquanto homem. Mas ele não vai sofrer de verdade, porque um Deus não sofre. O cara consegue ter argumentos, né? E essa confusão de ideias vai gerar o quê? Vai gerar uma confusão doutrinal. Porém, nesta época, o cristianismo já está liberado para culto, né? Aí os caras escrevem uma carta, por exemplo, escrevem uma carta para o imperador, né? Diz assim, ó, está tendo uma confusão lá no Egito, na cidade de Alexandria, os bispos não estão se entendendo. O nosso querido Constantino, o que fez? Pegou uma carta e redigiu para o Alexandre e colocou, lê, macho, vai lá, considera, deixa de briga, pai, vamos manter a paz do império, né? Aí ele fez uma carta para o Ário e disse, Arim, rapaz, olha aí, considera, vê se vocês se unem. Amigo, meio que nada. Resolveu nada. Aí a confusão continuou, de modo que o Constantino convoca o concílio de Nicéia, no ano 325. De modo que o concílio de Nicéia trabalhou com essas coisas aí tudinho, resolveu um bocado de situação doutrinal. O Ário foi tido como herege, depois foi colocado como herói. E, o miserável do Santo Atanásio teve que ser banido, depois foi trazido de volta. De modo que um concílio puxou o outro, né? E nós acabamos tendo o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla, né? E os partidários do Ário, eles ficaram ainda assim pregando sobre a natureza de Jesus, certo? Sobre a dupla natureza de Jesus, tá? De modo que o credo que nós temos hoje é um niceno constantinopolitano, né? Onde prega as ideias colocadas no concílio de Nicéia e de Constantinopla, né? Quando nós vamos para o concílio de Éfeso, aí os caras batem uma matéria. Bom, a partir de agora, vamos fechar aqui, ninguém pode estar brincando de colocar coisas no credo, tirando não. Então, o que nós colocamos, quem não aceitar é tido como herege, tá? De modo que, o que é que eu estou querendo colocar aqui, tá? Eu estou querendo dizer, tá? Que o que nós vemos aqui, tá? As migrações, as invasões bárbaras, né? Do arianismo, aquela coisa todinha, é porque teve gente que saiu daqui dessas discussões, né? E foi se isolar, por exemplo, no deserto, né? Foram agir como monges no deserto. Porque as ideias de cunho doutrinário, elas estavam aparecendo, né? E estavam mexendo com o cenário, tá? Então, nós vamos ter aí o Império, as invasões bárbaras do século V. Vamos lembrar que o que nós vamos chamar de bárbaros, né? Todo aquele, assim, para o Ocidente, né? Bárbaros são todos aqueles que não falam latim, né? A palavra bárbaro significa o balbuciador, aquele que está falando e a gente não entende o que está dizendo, tá? Gente, dá uma olhadinha nessa setinha preta aqui, ó, os hunos, né? Um grande exército bárbaro dividido em várias tribos diferentes, ó, tá? Que eles saíram conquistando tudo, certo? Então, nós vamos ter, ó, a Britânia, né, que vai dar origem ao Reino Unido, a Gália, que vai dar origem à França, a Espanha, que vai dar origem à Espanha, tá? E nós vamos ter aqui o território da Sicília, tá? A Península Itálica, que vai dar origem à Itália. O que foi que nós vimos lá na planilha anterior, tá? Que a sede
da igreja era em Roma, tá? Que ela sai para Milão e depois ela vai para Ravenna, tá? E aqui os bárbaros estão se aproveitando, invadindo esse território, tá? O Império Romano, ele é completamente vasto, enormemente grande, se é que existe esta palavra, tá? E ele cresceu tanto, que se quebrou, né? Que se rompeu, tá? Que acabou dividida em duas grandes partes, uma no Ocidente e outra no Oriente, e a do Ocidente acaba sucumbindo, tá? Porém, né? Nós vamos observar aqui que o Império Romano Ocidental, né? Ele deixa aqui estabilizada não, ele deixa aqui organizada a igreja. Preste atenção. Uma coisa é a igreja ter liberdade de culto. E outra coisa, que no caso com Constantino não aconteceu, ela ser a religião oficial do império. São duas situações distintas. Tranquilo? Oi? Ok. Oi. Meu patrãozinho, meu querido, meu santo, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Desculpando o atraso, rapaz. O padre Yuri me pegou para ajeitar uma coisa lá e eu agoniado. Não, tranquilo. O padre Yuri tem que ser bem devagar, porque ele, se a gente falar um pouco mais rápido, ele não entende, né? Tranquilo. Alemão. Tem que ter, assim, um processo. Beleza. Quando você encontrar com ele, diga que eu mandei um abraço bem grandão para ele. Então, vamos lá. Obrigado. Tá? Então, presta atenção. Foi o que aconteceu em 475? Desmorona a fronteira norte do Império Ocidental. Tá? A desestruturação dos ministérios e organização social. Nas décadas do século V, todo o panorama político, social e cultural do mundo romano ocidental estava em meio a uma profunda transformação, devido a essas invasões aqui, ó. Tranquilo? O Droaco, soldado germânico, obrigou o imperador a renunciar. Depois ele é destronado por Teodorico. E aí começa as brigas, né? Pelo poder. Tranquilo? Alguém lê para mim a situação do Ocidente no século VI, por favor? Situação do Ocidente no século VI. Reis germânicos governando todo o Império Ocidental. O Papa se torna referência no mundo instável. Vácuo político. Bispos como únicos oficiais. Grandes figuras. Ambrósio de Milão, Martinho de Tours, Prisciliano, Jerônimo, Marcela, Paula e Eustóquio, Melânia a Jovem, Augustinho de Hipona, Bento de Núzia. Beleza. Obrigado, Bertu. Então, assim, nós vamos ver aqui o Império do Ocidente está fraquejando. Confere. E aí os bispos, eles passam a assumir cargos políticos. Tranquilo, né? Não é isso? Gente, a pergunta é, tá? Quando os bispos começam a assumir cargos políticos, e aí nós vamos lembrar porque senão não vamos ver esse material aqui, esse slide todo não, tá? Vamos ver algumas situações dele, algumas partes dele, tá? Quando os bispos começam a ocupar cargo político, tá? Lá no final do Império Romano Ocidental, o que é que vai acontecer? Imagine o Bertolino, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fazendo um excelente trabalho pastoral. Beleza, Bertu? Ok. Aí, de repente, alguém chega e diz assim, Bertolino, a partir de hoje, você é o presidente da Câmara Municipal.
você só precisa dizer o que eu preciso ouvir. Aí o Bertu vai e se encanta com o poder. Pergunta-se, o que acontecerá a partir daí? O risco da corrupção pelo poder, né? Beleza, tem mais? Alguém Tem sabe sim. dizer se tem mais alguma coisa? Começa também a igreja perder a direção, porque aí, daí em diante, a igreja começa a ser mandada por reis, daí vai, só por gente grande. Ela perde um pouco o rumo. Perde a essência, né? Pronto. Gente, preste atenção. Lá na primeira pergunta, lá, estou conversando com vocês, olhando para muitas coisas ao mesmo tempo. Tá? Além de estar com o ouvido completamente ligado aqui na nossa conversa. Tá? A primeira pergunta do nosso trabalho, tá? Diz assim, ó, porque os líderes das igrejas no Ocidente vieram a ocupar postos de comando político após o fim do Império Romano Ocidental. Não é isso? Tá? Primeira coisa, nós vamos entender, tá, que eles passaram a assumir postos de poder porque a própria política estava debilitada. Confere. O que foi que o imperador fez? Ele simplesmente se instalou lá em Constantinopla. O cara pega assim, rapaz, meu nome é Constantino, eu vou para a minha cidade, eu vou fundar uma cidade, e essa cidade vai se chamar a cidade de Constantino, razão pela qual é Constantinopla. Né? O cara foi, né? Deixou um líder religioso, assim, vamos entender que o imperador se considerava o guardião da fé cristã. Tá? Embora o Constantino não tenha tá, oficializado a religião, porque ela não oficializou o cristianismo como religião única oficial do império, quem oficializa é o Teodósio, né? Certo? Então, assim, o que o Constantino entendeu? Eu vou deixar você aqui, você que é bispo, vou deixar você aqui tomando de conta do político, das situações políticas, beleza. Deixou o cara lá, né? E aí o cara tinha cuidado com a fé, o cuidado com a política, o cuidado com o social, com tudo. Então, assim, começo a deixar de lado o religioso e cuidar daquilo que é político. Não é isso? Exatamente. Se eu estiver falando besteira, me avisem. A palavra política já é uma besteira. É isso aí. Pronto. Deixa pra lá. Pronto. Então, vamos lá. Vou só pegar aqui uma informaçãozinha vinda do grego. Tá? A palavra cidade, em grego, é polis. Tá? O que é o político? É o cara que cuida dos interesses da polis. Tá? É o cara que cuida dos interesses da cidade. Tranquilo, né? Às vezes assim, mas religião e política não tem nada a ver. Preste atenção. Jesus, ele começa fazendo questionamento político mesmo. Porque o indivíduo da polis, tá? Ele não estava tendo seus interesses guardados, ele estava buscando justiça. Só que Jesus não veio fazer política, ele veio fazer religião. A mensagem dele era de cunho doutrinário. Então, assim, vamos trabalhar pelo reino. O reino de Deus é dos pobres, dos pequeninos, tá? Então, Jesus está dizendo isso. Então, assim, quando Jesus vai embora, né, o Espírito Santo sopra, e o pessoal vai continuar com a mensagem dele, passam-se 3 séculos, né? Nós estamos falando aqui no Concílio de Nicéia, por exemplo, em 325, tá? Passam-se 3 séculos para que Constantino, né, libere a religião, o culto religioso. Beleza. E aí há uma troca de favores religiosos e políticos entre igreja e Estado. Tá? O que é que a gente vai observar aqui? Que é interessante observar, nesse sentido, quando eu estou falando de fragilidade do império, né, que as tribos francas do século V, elas empreenderam invasões, a gente viu lá no mapa agora há pouco, né, invasões no Império Romano do Ocidente.
Em consequência disso, os reis se associaram à Igreja Católica, tá? Em razão disso, a igreja e os nobres recebiam as terras como recompensa da aprovação religiosa e do apoio militar. Tá? Preste atenção, na hora que a igreja se alia à situação política, há uma troca de interesse. Tá? Na verdade, irmão, os reis foram atrás da igreja foi porque ela já estava em evidência. E eles estavam em decadência. Não, não. Aí é que você se engana. A igreja, apesar de já vir com 300 anos de caminhada, ela não era maioria ainda, tinha muito adepto. Não, calma aí. E os reis... Falando que ela era maioria. Eu estou falando que ela estava em evidência. Agora, que os reis nunca procuraram a igreja quando a igreja estava lá fraquinha. Eles procuraram a igreja quando ela começou a aparecer. Você tem que entender... eu não concordo com você. Certo? Beleza? E vou colocar a situação. Os cultos das outras igrejas, das outras religiões, ainda existiam. O que é que não existia aqui? Aquele culto aos deuses mitológicos. Certo? Isso aí já não existia mais, não. Tá? Assim, os caras, na verdade, a mensagem, aí a história de você... Não, mas é o Espírito Santo que falou, tudo bem. Sabe assim, porque não era a maioria. Tinha muitos cristãos de segunda, terceira geração, né, filho de cristãos. Isto é verdade. Tá? Mas os caras, até então, eles... Olha a história da evidência. Tá? Evidência é aquilo que está, assim, colocado ao vivo e a cores para todo mundo. E até Constantino, os cristãos eram clandestinos. Certo? Você tem que colocar isso na sua cabeça. Assim, irmão, eles estavam em evidência porque eles estavam em crescimento. Eles não estavam totalmente em público, mas estavam em crescimento. Porque na cabeça de um rei, aonde não tem Deus, meu filho, ele vai atrás do poder. E quem vai atrás do poder, ele não olha para a religião, ele olha para a quantidade. Mas aí é que está. Eles estavam atrás de poder. Então, o que a gente tem que observar? Que havia uma troca de interesses. Porque aquela história, os cristãos tinham muito mais a ganhar do que os políticos, do que o imperador com seus exércitos. Existe uma história, é uma história inclusive medieval, daquela história lá de dois papas, um no Oriente e outro no Ocidente, né? Que um cidadão, filósofo, né? Eu estou falando daquilo que é a minha área, né? Da filosofia, né? Um padre, um frade, na verdade, um frade mendicante, chamado Guilherme de Ockham, né? Ele tomou partido por um dos lados, chegou para o rei e aí disse: defenda-me com a espada que eu te defenderei com a caneta, né? E é mais ou menos o que acontece aqui, né? Assim, os cristãos prometiam, e aí, preste atenção, os cristãos estavam prometendo a vida eterna. Prometendo o quê? Aquele que se batizasse teria todos os seus pecados apagados, porque a salvação veio para todos. Isso é doutrina, né? Então, assim, essa promessa aí, que é uma promessa não para hoje, mas para a vida eterna, chegou aos ouvidos de Constantino. Certo? Então, assim, aí o Constantino pegou e disse assim: rapaz, se os caras estão dizendo a verdade, vai que dá certo, né? Aí tem a famosa batalha da ponte do rio Milvia, né? Onde coloca esse sinal no seu escudo que você vai derrotar os inimigos. Aí colocou, né? Com o sinal da cruz você vencerá, né? Aí colocou lá o sinal, né? Colocando o sinal, Constantino viu que deu certo. Aquela história, foi golpe de sorte? Foi superstição? Né? Sim. A gente não sabe, né? De modo que aconteceu, né? Assim, ele venceu a batalha. Foi o que ele fez. Ele tem poder político, né? E proteger os cristãos. Diga.
Não, eu acho que assim, o que na realidade acontecia era o fato de que naquela época havia uma, digamos assim, uma lacuna muito grande, né, em relação à questão do poderio político e econômico, que estavam sempre vinculados um ao outro. Uhum. E os imperadores começaram também, de uma certa forma, a ser, digamos assim, o seu reinado ser corroído, né? Em função do desgaste mesmo, né? E aí onde entrou esse papel preponderante dos líderes religiosos, que, embora tivesse esse domínio religioso que tinha uma conotação política, mas não nesse sentido, eles não tinham tanta penetração no aspecto econômico, mas a partir do momento em que houve essa aceitação e essa ocupação desse espaço, o que acontece? A igreja também passa a ter, que tinha o seu poder religioso, passa a ser convidada, digamos assim, a também ser parte integrante desse poder econômico, sobretudo em relação à questão da recebendo as benéficas, com grandes extensões territoriais de terras, né? É lógico, mas também com status legitimado, né? Religiosamente e legitimado politicamente, digamos assim, né? Uhum. Pronto. Alguém mais? É nesse aspecto que eu lhe falo para os reis, está procurando a igreja exatamente por isso. Porque quando você fala assim, ele pôs a cruz lá e deu certo. Meu filho, com certeza, se ele não tem fé, ali foi de sorte ali, uniu a vontade dele com a vontade de Deus e deu certo. Agora, se ele tivesse fé, aí é outro aspecto. E nós conhecemos o que é a fé. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente vai ver, então, aqui, tá? Que no Ocidente há essa troca de favores, né? Onde a igreja, né? Presta atenção, até então ela se preocupava apenas com o doutrinário, certo? E agora não, ela vai se envolver em situações políticas. Concordam comigo? Tá? Sim, ele passa a acumular esses dois aspectos aí, né? Pronto, né? E aí, infelizmente, né, neste sentido, né, assim, vai haver uma troca de favores, tá? Onde o pessoal vai se aproveitar, assim, o povo dentro dos palácios, né, dentro dos reinos, né, vão cometer, eu defendo assim, as barbáries, se confessar e pedir perdão e ficar perdoado, né? Em troca de apoio militar. Tranquilo? Alguém Tranquilo, pode... Edvaldo. Beleza. Alguém pode... Edmar, eu acho que aí é onde até, inclusive, hoje, na atualidade, os bispos e a igreja em si não concorda plenamente na história da inserção de padre ser político, né? Tá ocupando cargo de função pública, né? O padre ser pároco e ser, por exemplo, secretário de educação, não pode, ele tem que pedir renúncia do ministério enquanto estiver ocupando o cargo público. Porque não dá para servir dois senhores, né? No mesmo instante, né? Ou, ser mais claro, não dá para servir Deus e o diabo. Na verdade... Viu, Zé Maria? Literalmente, aí você falou pouco e disse tudo. Uhum. Agora, sim, olhando por outro lado, nessas situações, e também pegando aqui ao que nós estamos vendo em relação à história da igreja, a gente lendo aquele texto, né, que foi repassado pelo Padre Tales, então, o que aquele texto também ele deixa, assim, ele esclarece muito nessa situação, por exemplo, a situação dos bispos assumirem funções
vamos dizer assim, funções administrativas, né? A gente vê que essa situação foi uma consequência. Na verdade, nós temos aí na história muitos fatos que foram consequência de fatos anteriores, né? Por exemplo, esse aspecto dos bispos assumirem funções administrativas se trata, na verdade, é uma consequência da degradação do próprio Império Romano Ocidental, que não tinha mais, vamos dizer assim, não tinha mais um governador, não tinha uma autoridade em que o povo pudesse se dirigir a ela para suprir suas necessidades. E a gente lendo, né, sobre a história, fica claro que não foi assim uma autoridade que os bispos foram assumindo, digamos que num caráter mais político mesmo. É tanto que lá diz que a igreja ela começou a suprir as necessidades da população, suprir como? Suprir mantendo a comunidade organizada, ao mesmo tempo fazendo aquilo que a comunidade primitiva fazia, que era dar aquele suporte, né, a questão da divisão dos alimentos, né, de manter o mínimo de organização dentro daquelas comunidades, enfim, como acontecia anteriormente. Aí, posteriormente, foi que teve essa questão dos bispos terem esse aspecto de como é que eu diria, dessa função mesmo administrativa. Né? Tudo começou, na verdade, com a igreja fazendo aquilo que ela fazia na época dos apóstolos. Depois foi que veio o interesse das classes dominantes, né, no caso das classes mais abastadas, observando essa situação, e também aquela questão da expansão do cristianismo, posteriormente, como nós vimos depois na Idade Média, em que começaram aquela questão como inserir o batismo mais por imposição ou por, vamos dizer assim, por uma cultura do que mesmo pela própria fé, né? Pegando um pouco também da situação hoje, a gente tem uma certa mania, vou dizer assim, de classificar a política como sendo diabólica, né? Infelizmente, de certa forma, nós somos culpados por essa política diabólica, né? Se torna diabólica por quê? Justamente pelo fato da gente se omitir, né? Por exemplo, na casa do padre, aliás, eu estive até, encontrei com o Candini, né? Na casa paroquial aí da Sé, e ouvindo o padre João Paulo, né? Comentando a respeito de uma determinada situação e ele questionando, né? Cadê os cristãos, os católicos daqui de Sobral, que diante de uma determinada situação não se manifestam, né? Não se manifestaram, né? Ficaram em silêncio. Muitas vezes a questão política, por exemplo, de você dizer que a igreja se misturar com a política hoje, ela corre esse risco de ser corrompida, isso é bem verdade, mas em parte se dá pela omissão dos próprios, vamos dizer assim, da própria comunidade em si, né? Porque a palavra política, né, de polis, quer dizer, é algo voltado para todos, né, para o bem de todos, que esse seria o ideal. Infelizmente, desvirtuaram a sua origem para o benefício de poucos. Então, assim, a partir do momento em que nós, como cristãos, não, é claro que a gente não precisa estar assumindo cargos, mas a partir do momento em que nós começássemos também a intervir em questões políticas,
como, por exemplo, o Zé Maria faz um trabalho, um belíssimo trabalho político, né? E nós temos várias outras pessoas que fazem isso nas comunidades. Nós estamos também exercendo a política na sua origem. E é o que realmente a igreja precisa fazer, né? Exercer, vamos dizer assim, o seu cunho político, seguindo a essência da política na sua origem. O que pega aí, Bertu, é a história administrativa. Sabe por quê? Porque o que acontece? Você passa a estar vinculado a um conjunto de regras, mas também um conjunto de condicionantes. E essas condicionantes é que fazem com que, assim, você passe a perder, por exemplo, a referência, né? Se você tem, às vezes, vamos supor, vamos pegar aqui um Padre Ítalo, que é uma referência no trabalho da política da caridade, e colocá-lo, supomos, eu estou citando, inclusive, o Padre Ítalo, porque, inclusive, ele está fora aqui da diocese, se ele volta e vai assumir uma função pública em qualquer da esfera municipal, estadual, seja lá qual for, ele vai ter que se submeter às condicionantes que o poder político lhe impõe. Então, você perde a essência de toda a sua caricatura de política da caridade e do bem-estar e do social, que é diferente desenvolvido no poder público, né? Que você vai ter, por incrível que pareça, eu conheço pouquíssimo as pessoas que foram muito vinculadas, inclusive os nossos líderes religiosos, eu digo líderes comunitários, que se envolveram na política, que com raríssimas exceções não se corromperam, infelizmente. Bem breve, para continuarmos, né? Eu trabalhei por um bom período na política. Eu trabalhei por um bom período dentro da Câmara dos Vereadores de Sobral. E eu vi como é que funciona o negócio. Às vezes, nós falamos muito de política. E, às vezes, como o professor Zé Maria falou aí, mas no frigir dos ovos, o negócio vai muito mais além do que se possa imaginar. Cândido, tu saiu por quê? Eu saí porque aquilo está me matando. Eu saí porque é difícil você ser um bom cristão, ser aquilo a qual nós temos que viver dentro da igreja, e está no meio de muitas coisas que você vê. São todos, nem é o lado A e nem é o lado B, não. São todos. Todos puxam para o seu lado. E num dia que a oposição não ganha dinheiro, ela bate na situação. Aí no dia que é liberado uma coisa a mais, para a situação se cala um pouco. E é muito difícil você trabalhar ali dentro e ver tudo aquilo. E eu não sou conivente. Eu preferi dizer, rapaz, eu saio. Rapaz, não faça isso não, fique. Eu digo, não, eu saio. Aqui eu não fico. Então, assim, é muito fácil, às vezes, a gente ver, se falar de política. Realmente, a essência da política é belíssima. A essência da política é fantástica. Mas, lamentavelmente, foi uma essência que foi corrompida. Lamentavelmente, triste, por lado A, B. Agora eu vou dizer igual um padre que eu vi na Canção Nova. Eu não sou de A e nem sou de B. Eu sou de C, eu sou de Jesus Cristo. Também. Eu sou Cristo. Então, é uma realidade que só sabe falar, agora dizer assim, vemos nesse mundo hoje muita política, se fala muito de política. Mas, a mim, quando você mergulha, quando você vai para dentro, que você vê de perto como é que funciona, a realidade é totalmente diferente. Gente, tanto eu como o Edivan estamos participamos, né, de vendo como é que a igreja ia moldar as missões. A forma que tem a igreja
de não, de fazer o que tem que ser feito, sem se envolver totalmente com a política, é com as missões. Agora, com missões bem feitas, com missões com pessoas que tenham o conhecimento de ação e ponham em prática, porque unidos, os políticos não são nada para com a igreja. Agora, se nós continuarmos, cada um puxando para um lado A, lado B, lado sei lá de quê, as missões não irão para frente. Não teremos missões. Vamos continuar com essas missões de chegou Natal, pega um quilinho de arroz, pega um quilinho de feijão no Natal. E o real das missões era chegar a fazer funcionar o que é necessário para gerar emprego, para gerar aquilo o que faz uma missão ser de verdade. Porque dói você dizer que faz parte de ser missionário, chega num certo local, está lá o pessoal passando fome, você chega lá fazer o quê? Vou falar de Cristo e tal, tudo bem. Aí depois, quando é na hora do pega para capar, que os povos estão morrendo de fome, eu venho para minha casa, venho para o meu bem bom, e eles ficam lá. Será que essa missão foi feita mesmo? E juntando com o que nós estamos estudando, foi isso que fez a igreja se corromper. Ela, ao invés de continuar nas missões, não, ela se uniu aos reinos. E aí virou a bagunça que virou. Beleza. Pode seguir, gente? Pode Sim, sim. Edivan. Diga lá, meu filho. Então, vamos lá. Tá? Prossiga. Beleza. Então, o que a gente pode observar, tá? Aqui, ó, algumas mudanças nós temos aqui na tela, né? Beleza? Os cristãos não eram obrigados à conversão, mas eles eram incitados, né? Eles não podiam construir novas igrejas, nem exibir símbolos ou cruzes. Alguém lê para mim, por favor, cada um desses quadrinhos? Alguém pode ler os quadrinhos aqui? Os cristãos segundo não, todos. Olha lá. Cada um lê um, para ninguém brigar. Vai, Jefferson. Os cristãos não eram obrigados à conversão, Cristão, mas veemente incitados. Eles não podiam construir novas igrejas, nem exibir símbolos ou cruzes, nem tocar sinos. Não podiam portar armas ou montar cavalos. Homens cristãos não podiam casar com mulheres muçulmanas, o contrário era possível. A educação... Já que a convivência entre os muçulmanos e os cristãos, tá? Uhum. Vaza, mas... A educação estava nas mãos dos cristãos. Os árabes não tinham escolas próprias. Igrejas da Síria e da Pérsia mantinham-se independentes do império. Estavam acostumadas à perseguição. Os mosteiros eram autossuficientes. As comunidades cristãs, administradores, escribas, contadores, médicos e artesãos. Na Síria havia 2 partidos cristãos. Os bispos continuaram governando suas igrejas e podiam ensinar, temas teológicos, grandes figuras deste tempo, João Damasceno. A Armênia continua sendo um estado semi-independente que servia aos interesses árabes. Ela tinha um patriarca, não sei pronunciar esse nome. Católicos. Eram não calcedonianos, jacobitas, coptas, núbios e comunhões etíopes. Na Síria, inicialmente, não houve grandes mudanças. Omibas
A situação mudou. A situação mudou com os abássidas. Estavam desejosos de garantir a fé muçulmana, crescimento da importância do monarquismo. Aí ele coloca aqui, ó, três referências, né? Isaac de Nínive, patriarca Timóteo e o declínio dos abássidas, né? Movimento cristão na África e na Espanha. Gente, isso aqui é o movimento cristão ocidental, né? Beleza? Avanço rápido e inesperado. 60 anos da morte do profeta, os árabes controlavam todo o norte da África, ao longo do mar Mediterrâneo e depois a Península Ibérica, onde estão os territórios de Portugal e Espanha. Tá? Depois de uma geração, eles assumiram o controle da Península Ibérica. O avanço militar somente para em 732, na Batalha de Poitiers, sob o exército dos francos, liderado por Carlos Martel. Né? Aqui nós vamos ver aqui a Batalha de Poitiers, né? E aqui o Egito. Né? No Egito, né? Nós vamos ter a famosa cidade de Alexandria, né? Núbia, Etiópia, né? Voltamos para a Espanha. Né? No fim do século de dominação visigoda na região. Em 1587 acontece o quê? União dos governantes da Espanha à família cristã, quando o rei visigodo, Recaredo, converteu-se e foi batizado na fé católica. Tem o Concílio de Toledo, perseguição ao arianismo, reorganização na Igreja Ocidental Espanhola, o primado da Igreja de Sevilha, que passou para a Igreja de Toledo, Santo Isidoro, aqui o Isidoro de Sevilha que nós estamos falando é o Santo Isidoro, né? Bispo, pastor, conselheiro político, historiador e teólogo, administrador minucioso, cuidador da liturgia e do acompanhamento aos clérigos. A vida dos judeus era muito difícil. Gente, os muçulmanos, eles colonizaram, eles entraram no território da atual Espanha, tanto é que a Espanha ela tem muita arte muçulmana, muita arte árabe, né? A história da Espanha, ela se confunde com a cultura árabe. A vida dos judeus era muito difícil. O cristianismo espanhol era violento contra os judeus. Concílios antijudaicos que visavam erradicar a fé do país, tinha tentativa de prescrever o celibato a partir do século IV, mas, sobretudo, a partir do século VII. Presta atenção, o celibato clerical não estava firmado ainda, né? Mas já era uma ideia. Aqui são as conquistas islâmicas. Eu estou, na verdade, fugindo aqui, correndo, porque eu quero... Assim, eu falei da questãozinha 1 do primeiro encontro, né? E tem a questãozinha 2, tá? Que vai colocar para nós quais fatores acionaram, quais fatores ocasionaram as múltiplas divisões da igreja cristã entre o século IV e VII. Era a pergunta, né? Explicite quais desafios existiram para a manutenção da comunhão dos principais agentes que procuravam promover essa unidade. Tá? Gente, então vamos lá. Alguém se arrisca a me dar uma resposta para cá? Quais fatores ocasionaram as múltiplas divisões nas igrejas cristãs entre os séculos IV e VII? Edvan, e a gente já conseguiu, na íntegra, resolver a primeira? Não, nós discutimos e aí assim, nós colocamos situações, né? Pistas. O Zé né? Maria quer logo... Tu quer a resposta todo dia? Tu é muito safado. Vou digitar aqui. Não, Zé Maria, mas o Zé Maria tem razão. O Zé Maria tem razão. Pelo que deu para entender na aula, né, na primeira aula, os fatores que levou mais à divisão foi a questão dos arianos, né, bárbaros. O que eu pude perceber
os agentes principais que levou a ter uma divisão muito grande na igreja foi basicamente isso, não? Os arianos, bárbaros e etc, né? Eu acho que são as doutrinas, não é não, Edvar? As diferentes doutrinas? Também, né? Edvar, As divergências, né? A língua, divergências entre a as língua doutrinas. latim e grego pode ter sido um desses fatores? Certamente. Certamente. Gente, nós vamos observar o que tudo que está sendo colocado aqui. Assim, Zé Maria, eu não queria colocar uma resposta por escrito, sabe? Mas assim, o debate ele vai gerar para nós argumentos nas ideias. Não, sabe? tudo bem. O que eu quero é que eu acho que assim, a gente precisa, talvez, eu acho que, não sei, na minha opinião, precisava que isso ficasse de uma certa forma mais aprofundado, porque senão fica muito superficial. Talvez Pronto. não é esgotar, não é esgotar, né? Isso, não, porque esgotar não existe, né? Tá? Então, assim, porque os líderes da igreja, lá na pergunta 1, né? Porque os líderes da igreja, deixa eu colocar aqui para vocês o slide ali, eu concluí, não concluí? Assim, porque não dá para ver o slide todo de novo, né? Certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar o slide. Ele saiu? Saiu, tá. O slide saiu sim. Beleza. Tá apresentando mais não. Beleza. Deixa eu falar aqui uma coisa, então. Ó, presta atenção. Eu coloquei aqui, não sei se ajuda a turma, tá? Beleza? Eu até tinha mostrado, não sei se era para o Benedito ontem à noite, para o Alvino. Tinha partilhado com alguém, né? Aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que eu estou fazendo, tá? Porque os líderes da igreja no Ocidente vieram ocupar postos públicos no comando político após o fim do Império Romano Ocidental, tá? Aí eu coloquei, ó. Dá para ver, dá? Dá sim. Ah, sim. Beleza. Ó, então eu coloquei aqui, ó. Faz interessante observar que as tribos francas do século V empreenderam invasões ao Império Romano do Ocidente. Em consequência disso, os reis francos associaram-se à Igreja Católica. Tá? Em razão disso, a Igreja e os nobres recebiam terras como recompensa da aprovação religiosa e apoio militar. Tá? Ou seja, havia aqui uma troca de favores. Beleza? Assim, a partir daqui, por exemplo, isso aqui é a minha resposta inicial. Terminei? Não. Mas eu vou, a partir daqui, eu vou trabalhar com ela. Eu também, eu fiz mais ou menos nesse rumo, mas foi assim, só os finalmente, coloquei que assim, que esse fato se deu exatamente pelo fato de que os bispos passaram, nessa época, a acumular essas funções de liderança, tanto política como religiosa, que, de uma certa forma, passaram a observar e acumular essa função da lacuna dos líderes políticos também dentro da igreja, exercendo um papel fundamental aí na esfera sociopolítica, porém, houve de forma direta uma verdadeira aliança com o poder econômico, passando inclusive a igreja fazer e ser parte do poder, recebendo grandes extensões territoriais de terra e o status, o que se caracterizava verdadeiramente uma troca de favores e privilégios, né? Exatamente. Pronto, aí você acaba dando a resposta. Quando se coloca a resposta assim, ajuda muita gente, né? Eu posso ler o que eu coloquei aqui na minha? Certamente. Colocado mais ou menos assim, né? Com o crescimento do feudalismo em toda a Europa medieval, podemos observar a ascensão de uma das mais importantes e poderosas instituições desse mesmo período, a Igreja Católica.
Aproveitando da expansão do cristianismo, observada durante o fim do Império Romano, a principal instituição a disseminar e refletir os valores da doutrina cristã. Para manter a unidade de seus territórios, alguns reis distribuíram terras aos diversos integrantes do clero e da nobreza. Ao conseguir a posse dos condados e das marcas, tipos diferentes de possessões de terra, esses grupos sociais estabeleciam um sólido laço de fidelidade com a autoridade da época. Pronto. Mais ou menos assim, isso. Mas há essa troca assim. Eu acho que a essência aqui é aquela troca de favores mesmo, sabe? Onde eu te defendo de um lado, tu me defendes do outro. Aquela história é a mesma coisa, só que é diferente. É a mesma coisa, só que é diferente. Quais fatores ocasionaram as múltiplas divisões nas igrejas cristãs entre os séculos IV e VII? Né? Específico quais desafios existiam para a manutenção da comunhão e os principais agentes que procuraram promover essa unidade. Tá? Dentre os fatores que facilitaram o distanciamento entre a igreja ocidental e oriental, né? Deus principalmente pela difícil relação entre o Papa do Ocidente e o Patriarca de Constantinopla, que no caso aqui eu posso substituir por Oriente. Né? O Papa do Ocidente se considerava o sucessor de Pedro. Por outro lado, o líder constantinopolitano era tido como representante da igreja indivisa do primeiro milênio. Tá? Presta atenção. O cara lá do Oriente está dizendo que ele era o legítimo representante daquela igreja una, católica e apostólica. Tá? Um outro fator que pode enumerar é a perda da unidade linguística. A igreja ocidental falava o latim, enquanto a oriental falava o grego. Né? Com a perda dessa unidade, há também prejuízo da unidade cultural, que também se desfez. A cultura ocidental foi significativamente transformada pela influência dos povos germânicos, enquanto o Oriente continuava vinculado à tradição do cristianismo helenístico, em que a igreja primitiva se expressou. Aí aqui o que a gente vai colocar, né? Que há pensadores, né? Teólogos, né? Como Ambrósio, Agostinho de Hipona, Bento de Núrcia, né? Sim, o povo que fez teologia para promover a unidade entre as igrejas. Certo? Ok. Eu já fui falar mais sobre a discordância que havia entre as doutrinas religiosas, né? Peguei muito por esse lado aqui, que eu me lembro que o Padre Thales também falou, né, sobre o arianismo, o monarcaísmo, por mais nessa sistemática. Pronto, aí só tem que ter cuidado para quando falar disso aí, não fugir, assim, de certa forma, não fugir do tema, né? Porque, assim, quando você vai falar das doutrinas, obrigatoriamente tem que falar do concílio. Aí cuidado para não estar jogando o trabalho do Dom Vasconcelos na disciplina do Padre Thales. É verdade. Embora passe assim de raspão, né? Porque elas são a mesma história, né? Se passa, inclusive, na mesma época. Beleza? Também como é que se diz? Os muçulmanos também influenciaram, né? Nessa divisão, né? Ocasionaram. Sim, com certeza. Né? O surgimento do Islã, né? Eles cresceram bastante, né? E se espalharam por vários países e, de certa forma, eles semearam a confusão na igreja, né? Exatamente. Vai sair respostas diferentes, porque, na verdade, não há um ponto X. Não pode sair idêntica. Mas o sentido tem que ser o mesmo. Não há um ponto X, né? Há vários pontos que levaram a... Se for idêntico, fica uma pesca, né? Exatamente, hein? É um Ctrl-C, Ctrl-V. Viu? Pois é. Aí as últimas questões, eu confesso que eu apenas copiei e não coloquei nada, porque ele já me entregou na hora de a gente começar
Edivan, e diz aí que eu não tinha visto essas últimas. Eu participei da aula todinha. Não, mas ele só liberou hoje. Na hora de começar o nosso estudo aqui. E que eu já ia dizer também, eu tô igual. Coloquei hoje no grupo. Eu só saí da aula depois da bênção dele e não tinha visto essas questões. E eu me lembro que na hora eu até disse assim, rapaz, mande não, rapaz. Mande as questões não. Pois é. Eu até pensei que ele tinha concordado contigo. Pois é. Mas não concordou mesmo, viu? Posso apagar? Tu colocou elas lá, foi? Coloquei hoje no grupo, agora à noite. Pouquinho antes de começar aqui. Edivan, me diz uma coisa. Eu vi essas questões agora. Aí eu fiquei prestando atenção aqui a segunda. O livro, esse livro está no grupo, Foi postado no grupo. PDF? Exatamente. Essas questões você colocou agora também? Está lá no grupo? Está no grupo agora também. Rapaz, eu quero cegar dos dois sovacos, como eu não vi. Pois está lá. Eu vou lhe dizer exatamente. Você já tá cego, viu? Você já tá manco do sovaco, viu? Aí, Zé Maria, ó. Depois de uma mensagem do Galvani. Com certeza, peguei. Tá? Eu não coloquei. Pois é, o Padre Thales está assim, tá virado a gota. Depois do Júnior Rodrigues. Colocou, acabei de ver aqui. Beleza, exatamente. Está anterior ao link desse nosso encontro. Edivan. Beleza? Oi. É do segundo encontro dele, né? Do segundo encontro. Viu? Gente, aí eu vou ficar devendo a explicação daqui. Eu confesso que eu só preparei do primeiro encontro. Não, com certeza nós vamos precisar nos encontrar para essa segunda etapa, viu? Se vocês quiserem, a gente pode se encontrar sexta-feira. Nós vamos nos encontrar. Ele quer esses trabalhos para quando terminar a disciplina dele, né, Edvan? Eu acredito que sim, eu estou colocando tudo no mesmo documento. Pois é. Ele ainda vai dizer qual vai ser o dia da terceira, não? Ou já é sábado agora? É sábado agora, o terceiro encontro. Dia 10. Essas questões todas aí tem no livro, né, querido? Tem. Perdi a aula dele. Edivan, eu não sei aí para os demais e você, mas se pudesse ser quinta, eu acharia melhor. Não, para mim quinta é melhor do que sexta. Sexta eu tenho um compromisso também. Até na igreja, a sexta-noite, aí para não... Se pudesse, os demais puderem também. Eu acredito que quinta é melhor para todo mundo. Eu faço que nem o caboclo. Eu faço nem o caboclo, 2 com o velho. Porque na sexta eu tenho orientação espiritual com o meu orientador espiritual, Mó. Padre Tomé. Eu fui invejoso, viu? Não perde a mania, né, Alex? Ave Maria. Rapaz, aí eu faço que... Eu fui no mesmo cheiro da Maria. Ó, Divan, Dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo. No caso, Edivan, será gravado, não será aula quinta-feira? Será. Pronto, aí a gente... Gente, a pergunta é de sempre. Essa nossa discussão aqui ajudou alguém? Inclusive o Zé ajudou bastante. Clareou demais. Com certeza. Isso é muito útil, é muito válido. Se não fosse essa discussão de hoje, eu estava mais perdido do que cego em tiroteio. E eu digo olha, mesmo. Isso, o Ivanilson está dizendo isso, que está com problema de vista. Imagine se o Gilvan tivesse aqui. Até as primeiras perguntas, eu não tinha também, até perguntei ao Edvan onde estavam essas primeiras perguntas, né? Eu acredito que cada momento que nós se encontra mesmo é muito importante, é muito bom para cada um de nós. Já vale a pena. Ei, Ivanilson, assim, abriu até minha visão. Pois não é, pai, tá até enxergando melhor. Valeu, gente. Tá pior?